Meus queridos seminaristas, antes de entrar no tema desta manhã, eu queria, para não me esquecer, fazer uma recomendação a vocês. Existe um livrinho que os padres, avós de vocês, não essa geração de agora, mas a geração até os anos 60, e as dos anos anteriores, e as do século XIX, e do século XVIII, e do século XVII, e do século XVI, e do século XV, gerações inteiras de padres, geração inteira de santos. Penso agora em Santa Teresinha, penso agora no Papa João Paulo I, um livrinho que alimentou o amor a Cristo e a vida de santidade desse povo todinho. Pio XII chamava o livrinho de ouro. E depois, pelos preconceitos, pela doidice de muita gente, esse livrinho foi ridicularizado, chamado de intimista, chamado de alienado, chamado de alienante, de uma antropologia negativa, todas essas coisas que depois estragam a fé da gente. E esse livrinho eu queria recomendar a vocês, porque ele formou santos. Ele é um caminho seguro para formar amigos de Jesus. João Paulo I, quando morreu na cama dele, morreu com esse livrinho aberto no peito. Eu queria recomendar que vocês tivessem esse livrinho na cabeceira de vocês e lessem todos os dias A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Tá certo? Hoje se escreve muita coisa que não dura um ano e sai da moda. Esse é do século XIV, nunca saiu da moda. Ainda agora, um professor atual, teólogo atual, professor Francisco Catão, fez uma tradução dele pela Ave Maria, uma tradução ainda mais aprimorada. Eu comecei a ler esse livrinho, era rapazinho. Esse livrinho me ajudou tanto a ter coragem de entrar no seminário. Me ajudou tanto, né? Então, A Imitação de Cristo. Só para vocês verem um texto que eu estava lendo ontem à noite antes de dormir e queria partilhar com vocês de tão bonito que é. Quando Jesus está presente, tudo é suave e nada há que pareça difícil. Quando, porém, está ausente, tudo se torna penoso. Quando Jesus não nos fala dentro de nós, vã é toda a consolação. Mas se Jesus nos diz uma só palavra, grande alívio experimentamos. Só um pouquinho, não era isso não. É porque eu não terminei de ler o capítulo. Bem-aventurado aquele que conhece o que é amar Jesus e desprezar-se a si mesmo por amor de Jesus. É necessário, por este amigo, renunciar a qualquer outro. Claro, a qualquer outro que me desvie dele, de Cristo. Pois Jesus quer ser amado só, acima de tudo. Falaz e volúvel é o amor das criaturas, fiel e constante o amor de Jesus. Quem se prende à criatura será arrastado por ela em sua queda. Quem se abraça com Jesus perseverará firme. Ama-o e conserva-o como teu amigo. A ele que, quando todos te abandonem, não te desamparará, nem consentirá que pereças eternamente. Conserva-te junto de Jesus na vida e na morte. Entrega-te à fidelidade dele, que só ele te pode valer quando todos venham a faltar. Teu amado é de tal condição que não admite rival. Quer ele sozinho ocupar teu coração e nele permanecer como rei em seu trono. Se souberes inteiramente desapegar-te de todas as criaturas, Jesus de boa vontade habitará contigo. Verás que é perdido tudo quanto esperares dos homens fora de Jesus. São palavras assim, que a gente lendo todos os dias, lendo, relendo, sem nunca deixar de ler, como nos ajudam numa amizade verdadeira com nosso Senhor. Em teologia vocês aprendem muita ideia, muitas ideias.
num livrinho assim, e na Sagrada Escritura, vocês aprendem a doçura de Nosso Senhor. Então, fica o meu conselho. Não acreditem em quem disser que esse livrinho é ultrapassado, que esse livrinho é individualista. Esse livrinho gerou santos. Santa Teresinha é doutora da igreja, doutora, tá certo? Sabia praticamente de cor esse livrinho. Quantas vezes cita na história de uma alma? Como é que um livro que formou santos pode ser ultrapassado? Então, está aqui o conselho, tá certo? Bom, hoje nós vamos continuamos a contemplar Jesus. Nós vimos que ele foi homem para Deus. Nós vimos que o Pai era a paixão de Jesus. E porque Jesus foi todo para Deus, Jesus foi também homem todo para os outros. Homem para a humanidade. Santa Teresa dizia que o amor ao próximo deve nascer da raiz do amor de Deus. Tem isso o amor cristão pelos outros, pelos pobres, pelos desvalidos, pelos marginalizados, pelos doentes. É o amor que nasce do amor de Cristo. Senão, não é amor cristão. Senão, a gente está fazendo o que um assistente social faz. Jesus foi assim. Se Jesus foi todo para os irmãos, foi por causa do Pai. Olhe como ele diz no Evangelho de João: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu não o rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. João 6, 37 a 39. Então vejam, por que é que Jesus cura um leproso? Por que é que Jesus exorciza aquele lá? Por que é que Jesus perdoa esse outro? Por que é que Jesus tem paciência com aquele? Porque este foi o preceito que eu recebi do meu Pai. É pela minha paixão pelo Pai. É porque o Pai quer que eu faça assim. É porque o Pai não quer que eu perca nada do que Ele me deu. Então vejam, a pastoral de Jesus onde é que nasce? Do amor ao Pai. Como a nossa pastoral deve nascer do amor a Jesus. Senão não é pastoral, é pastoril. Não sei se na Bahia tem, se nos outros estados tem, mas em Alagoas tem o pastoril, que é a dança, né, do vermelho e do azul, que vai saudar Nosso Senhor, mas não é pastoral. Na sua vida terrena, Jesus foi todo esvaziamento de si, não só em relação ao Pai, mas também em relação aos irmãos. Duvido no Evangelho, procurem uma passagem onde Jesus tenha se poupado. Procure uma passagem onde Jesus tenha procurado um benefício para si. Procurem, vocês não encontram. Ele foi todo para o Pai. E por amor ao Pai, ele foi todo para os irmãos. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo, até o fim. João 13, 1. Esta entrega amorosa realizou-se em toda a sua vida. Jesus foi se derramando na vida. Na Sagrada Escritura, o sangue significa a vida. Jesus foi derramando o sangue a vida toda. Foi se esvaziando. Na obediência ao Pai. E na obediência ao Pai, entregando-se aos irmãos. A cruz não é um acidente na vida de Jesus. A cruz é o ponto alto, o ponto final desse esvaziamento. Amou-os, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Amou-os até o fim. Por isso São Paulo, que não conheceu Jesus nesse mundo como a gente, podia dizer: ele me amou e se entregou por mim. Um amor tão grande, um amor tão radical,
que abrange toda a humanidade. Ele me amou. Você também não conheceu Jesus segundo a carne? Eu não conheci Jesus segundo a carne, mas eu posso dizer como Paulo de Tarso, olhando para a cruz, eu posso dizer, ele me amou. Ele ali pensou em mim. Você pode, isso não é uma ilusão. Ele me amou e se entregou por mim. Toda a vida dele foi uma vida de amor. Eu queria, nessa meditação agora, simplesmente propor a vocês a gente acompanhar Jesus nos evangelhos, como fizemos com as tentações, como fizemos com o amor dele ao Pai. Acompanhá-lo. Vejam, Jesus tinha consciência de ter vindo implantar o reino de Deus. Se vocês perguntassem, Jesus, quem és tu? Ele diria, eu sou o filho amado. Jesus, o que tu vieste fazer? Eu vim trazer o reino do meu Pai. Olha, cuidado, tem umas coisas para vocês escaparem das manias do mundo de hoje, das modas teológicas. Tem que ter umas ideias bem seguras. Quando falar em reino de Deus, lembre, esse Deus não é Deus qualquer. Não é o reino de Alá, não é o reino de Javé dos judeus, é o reino do Pai de Jesus. É o reino de Deus Pai. É o reino do Deus como Jesus revelou. E o Deus como Jesus revelou é o Abá. É o Pai eterno do eterno Filho no Santo Espírito. Então não é um Deus qualquer. Por isso que eu dizia, cuidado com o reinocentrismo. Cuidado. É o reino do Pai. É o reino do meu papai. O anúncio do reino é inseparável do anúncio da paternidade de Deus. E, portanto, é inseparável do anúncio do Filho. É o Filho que revela o Pai. Sem Jesus não existe reino do Pai. Existe reino de um Deus sem identidade. Do Deus verdadeiro, que é o Pai de Jesus, só pode existir o reino se a gente se abrir para Jesus. Repare, são coisas que não se diz muito. Quase que se fala de um reino sem Jesus. Pois bem, Jesus tem consciência de ter vindo trazer esse reino de Deus, destruindo o reino de Satanás. É outra coisa que os estudiosos, os exegetas hoje dizem com clareza. Na cabeça de Jesus de Nazaré, ele vem trazer o reino de Deus expulsando o reino de Satanás. Tá certo? Expulsando. Afirmar a existência de Satanás e de seus demônios não é nada de quadrado, nem antiquado, nem mítico. É simplesmente a Sagrada Escritura. Nunca acredite em quem diz assim, não, isso é porque Jesus se amoldou à cultura da época. Mentira, Jesus nunca se amoldou em religião à cultura da época. Jesus se amoldou em outras coisas, não em religião, não naquilo que é a mensagem dele, de jeito nenhum. E também é mentira, porque na cultura de Israel existia gente que não acreditava em anjos, nem em demônios, os saduceus. E Jesus não ficou do lado dos saduceus. Jesus podia ter ensinado a ressurreição como os fariseus e ter dito que anjos e demônios não existiam como os saduceus. Pronto. Mas não. Jesus afirma a existência dos anjos, dos demônios e exorciza. E aí chega um teólogo sabido e diz, não existe demônios. Não tendes vários mestres, um só é o vosso mestre. A ninguém chameis mestre, só Cristo é o vosso mestre. Se eu ensino o que Cristo ensina, eu sou mestre em Cristo. Se eu ensino como cristão diferente de Cristo, eu sou um charlatão. Então cuidado com essas coisas, cuidado. Pois bem, Jesus tinha consciência de ter vindo trazer o reino de Deus, expulsando o reino de Satanás. Agora, não reduza o reino de Satanás a exorcismo, a possessão. O reino de Satanás está no pecado pessoal, está no pecado das estruturas, está no pecado social. O reino de Satanás está em tudo. Quer dizer, tudo aquilo que mostra um mundo que já não é mais um mundo como Deus sonhou, mas um mundo marcado pelo pecado, tem uma ponta dessa presença de Satanás. Não estou dizendo que Satanás está ali pessoalmente, não é isso.